Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 10ª aula deste 6º módulo sobre o dativo, em que nós temos falado aqui basicamente sobre o dativo de objeto direto. Como você já tem percebido, na última aula falamos muito sobre essa questão, sobre como o objeto direto pode ser analisado ali dentro do dativo, e especialmente com relação ao verbo que nós tratamos, o verbo proskineo, que é o verbo que significa eu adoro. Notamos especialmente que a ideia com relação a um verbo como proskineo é a ideia de relacionamento pessoal, certo? Então, não tem outra questão mais forte dentro dessa ideia do dativo como objeto direto do que enfatizar o fato de que nós temos um relacionamento pessoal sendo enfatizado ali com relação ao verbo mais o seu dativo. Afinal, isso poderia ser feito a partir de uma construção junto com o acusativo, mas se o autor assim quis fazê-lo com o dativo, isso é relevante, é significante perceber essa diferença, que é algo que nós vamos tomar a nossa atenção por um tempo sobre isso. Outro exemplo que nós temos com relação a proskineo é Hebreus capítulo 1, versículo 6, em que nós temos Hotan de Palin, Eisagage ton prototokon eisten oikumenen legei kai proskinesaton proskinesatosan auto pantes angeloi theu. Então, Hotan, que seria esse ao ou quando, aqui o de, possivelmente traduzido como i, palin, novamente. Então, i, novamente, ao eisagage, que é introduzir, ton prototokon, que é o primogênito, eis ten oikumenen, que seria no mundo, literalmente dentro do mundo, né? Se nós temos aqui o eis como uma preposição que vai indicar a ideia de para dentro, né? Então, para dentro do mundo ou para o mundo, ou como pode ser traduzido também no mundo. E aí diz, legei, né? Legei diz kai e proskinesatosan, que é adorem. E aí nós temos autor aqui como o adorem. Então esse autor, esse o aqui. Pantes, você já deve ter reconhecido que significa todos. Angeloi, que significa anjos, mensageiros. E Theu aqui com o genitivo, então, de Deus. Novamente, ao introduzir o primogênito, protótokon, no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Vamos buscar aqui o nosso dativo. Então, proskinesatosan, aqui vamos antes de achar o verbo proskineo, como nós o temos aqui, e o autor aqui com o dativo. Então, todos os anjos de Deus adorem-no, ou o adorem, certo? Muito bem. Como você pode ver aqui, nós temos um proskineo, o verbo proskineo, só que, obviamente, aqui ele está conjugado. Proskineo.
mais o dativo que é autou. É o pronome autós, mas no caso aqui no dativo, que é autou, como você aqui percebe. Então, se nós temos o proskiné, ou no caso aqui conjugado com o autós no dativo, como sendo autou, então o que nós temos, obviamente, é um dativo de objeto direto. Porque o adorem, esse pronome aqui, em português, como foi traduzido, um pronome oblíquo, que no caso indica um objeto direto, mas ele está no dativo. Então, se ele está no dativo, mas indica um objeto direto, então ele é um dativo de objeto direto. Lembrando, como nós sempre temos mencionado, que tal construção vai enfatizar exatamente a questão do relacionamento. Então, os anjos de Deus também, eles adoram a Cristo, eles adoram o primogênito, mas essa adoração é uma adoração que envolve um relacionamento pessoal, que envolve uma relação de pessoa para pessoa, no caso de um anjo ou dos anjos, para com Cristo. Então, esse dativo de objeto direto, ele traz à tona, ele enfatiza essa questão de um relacionamento pessoal, como nós podemos perceber aí. Então, proskinessatosan, autor seria então um objeto direto que todos os anjos de Deus adorem. Quem adora, adora alguém, e esse alguém então é esse autor aí, estando no dativo, portanto um dativo de objeto direto. Um outro exemplo aqui para nós, Apocalipse 4:10, Pesuntai hoi eikosi Tessares presbiteroi enopion tu kathemenu epitu throno kai proskinesosin to zonti eis tus aionas ton aionon kai balusin tus Stephanus auton enopion tu throno legontes. E aqui nós temos Apocalipse 4:10, que se lê: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então vamos lá. Pesuntai é prostrar-se-ão, certo? Aqui nós temos uma mesóclise, colocação pronominal do português, que eles se prostrarão. Eles se prostrarão é o que está escrito aqui como prostrar-se-ão, né? Para você entender aí o que é uma mesóclise, né, no português. Então, por isso que é tão grande, mas aqui é somente um verbo, né? Pesunta, é só uma palavra para traduzir tudo isso aqui. Por quê? Porque eles se prostrarão, eles está aqui implícito, né? Eles se prostrarão, e o pesunta aqui está no futuro. Então, eles quem, né? Hoi eikosi Tessares, ou seja, os 24, e aqui presbiteroi, que são os anciãos, os mais velhos, os presbiteroi. Presbiteroi também indica a função pastoral, né, como nós temos em outros versículos, em outros textos da palavra de Deus, mas neste caso aqui o presbiteroi está se relacionando a esses anciãos, né, os mais velhos. Mas também, quando se fala de presbítero, com relação ao ministério pastoral, se indica exatamente um papel mais de maturidade daquele que está à frente do povo de Deus, certo? Então, por isso ele tem que ser um presbítero, né? Alguém com maturidade. Enopion, diante. Tu kathemenu
Tu cathemeno é aquele que se encontra sentado. Então não estranhe aí, mas tudo isso aqui é daquele que se encontra sentado, certo? Por quê? Porque o tu é aquele que, certo? E cathemeno é aquele que se encontra sentado, ou aquele que está sentado, ou aquele que senta no trono, né? Epitur, trono. Mas enfim, tudo isso você entender que daquele que se encontra sentado é tu cathemeno. Epi, no, sobre, tu trono, o trono. Então, aquele que está sentado no trono. Kai seria e adorarão, aqui foi colocado uma vírgula. Proskinesusin, que é adorarão. E no futuro, o verbo proskineo. Todzonti. Todzonti é o que vive. O que vive. Se fosse para ser algo maior ainda, né, uma construção maior, seria se encontra sentado no trono, adorarão aquele que vive, ou aquele que está vivo, né, enfim, para que você tenha ideia aí dessa construção participial. Eis tus aionas, que é pelos séculos, ton aionon, que é pelos séculos dos séculos. Kai, ou seja, e balusin, de balo, que é lançar, ou jogar, ou depositar, como tem aqui, balusin, depositarão. Tus Stefanos, lembre que a palavra Stefanos tem a ver com coroa, certo? Então, eles depositarão, lançarão as suas coroas, as coroas auton, ou seja, suas, né? As coroas deles. Enopion é diante, tu trono, do trono. Legontes, que é proclamando ou dizendo. Texto bem interessante aí para ser traduzido, e agora vamos procurar o nosso dativo. Nós temos já o verbo aqui, proskinesusin, adorarão. E aí nós temos aqui todzonti, que é o que vive, o que vive. Interessante notar que nós temos então aqui um iota subscrito indicando o seu dativo, bem como esse iota aqui indicando outro dativo. Então, adorarão o que vive, ou adorarão aquele que vive. Então, os 24 anciãos, eles vão se prostrar diante daquele que está sentado no trono e eles vão adorar. Quem adora, adora alguém. E esse alguém que é adorado, então, ele foi tomado como um objeto direto. Por quê? Porque quem adora, adora alguém, é um objeto. Mas o fato é que esse objeto está no dativo. Então, ele é um dativo de objeto direto. Dativo de objeto direto, que, como sempre temos mencionado aqui, indica um relacionamento pessoal. Afinal, ele poderia ter usado um acusativo, mas ele preferiu usar um dativo de objeto indireto para indicar essa relação aí de adoração, como nós podemos perceber. Muito bem. Tendo explicado essa questão, vamos aqui para Apocalipse 7:11. Kai pantes hoi angeloi estekeisan kiklo tu trono kai ton presbiteron kai ton tessaron zoon kai epesan enopion tu trono epita prosopa auton kai prosekinesan tu theou. Apocalipse 7:11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Muito bem, vamos lá.
Pantes, todos. O Kai não foi aqui necessariamente traduzido. Então, todos os anjos. Hoi angeloi, todos os anjos. Eis reis tekeisan, ou seja, estavam de pé. Aqui, kikla, que é rodeando, de onde vem a palavra ciclo, né? Cíclico, ciclo, é de onde vem essa palavra aqui, kiklo. Não tem esse som aí, né, de C, o nosso C, como nós temos em português, não tem em grego, mas quando se traz uma palavra do grego para o português, né, essa origem aí, geralmente as nossas palavras com C, elas vêm desse capa aí, esse som de K, e aí nós, kiklo, tem a ver com roda, né, com cíclico, enfim, círculo. Tu, trono, então eles estavam de pé rodeando o trono. Kai, mas não foi aqui traduzido, mas foi colocado uma vírgula. Ton presbiteron, então já falamos do presbítero, que é o ancião. Então, os anciãos, desculpe. Kai e ton tessaron, que é os 4. Zoon, que são os seres viventes, que como traduzido como seres viventes, aqueles que detêm vida, certo? Zoon, você deve lembrar de uma palavrazinha conhecida, zoe, certo? Que significa vida. Kai e epesan, que é ante, e na verdade eles se prostraram, desculpe, se prostraram aqui é epesan, enopion é ante ou diante do trono, ante o trono, epita prósopa, ou seja, sobre o rosto, auton deles ou o seu rosto, Kai e prosekinesan, ou seja, adoraram, tortheu, adoraram a Deus. Muito interessante esse texto, porque aqui nós temos prosekinesan, que é adoraram, e tortheu, adoraram a Deus. Então, como já temos percebido aqui, o verbo proskineo com um dativo. No caso aqui, todos os anjos, ou seja, ele começa a falar das pessoas que estavam ali, né? Os anjos que estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então, todos esses estavam ali, se prostraram e adoraram. E quem adora, adora alguém. Esse alguém é justamente um objeto, mas se é alguém, se trata então de uma pessoa com quem se tem um relacionamento. Sendo assim, nós temos então um dativo de objeto direto, em que esse relacionamento está sendo enfatizado pela sua construção sintática. Muito bem, vamos para mais um texto aqui de Apocalipse também. Kai hoi eikosi tessares presbiteroi hoi enopion tu theu kathemenoi epitus thronus auton epesan epita prosopa auton kai prosekinesan tu theu. Um texto bem semelhante aos outros, podemos aqui um pouco mais rápido. Então, kai e hoi
Kossi, os 20 Tessares, os 24 presbíteroi, anciãos, Hoi Enopion, ou seja, que se encontram, na verdade, os que se encontram, vamos melhorar isso aqui por conta desse Hoi aqui que está fora da ordem aqui. Enopion, diante do Theu de Deus. E agora sim, né? Hoi kathemenoi, ou seja, que se encontram sentados. Que se encontram sentados é Hoi kathemenoi, certo? Epitus thronos, que é no trono auton, ou seja, deles ou seu. Epesan, prostraram-se. Epitaprosopa, ou seja, sobre o rosto auton deles, cai prosekinesan to Theu, adoraram a Deus. Da mesma forma aqui, prosekinesan to Theu, adoraram a Deus. Sendo que nós temos aqui um dativo de objeto direto, já que nós temos um verbo aqui, o verbo adorar. Então, eles prostraram-se diante do seu rosto, os 24 anciãos, e adoraram. Quem adora, adora alguém ou adora algo. No caso aqui, alguém. Então, um objeto direto a partir de um dativo. Você pode perguntar, se nós temos um objeto direto, por que nós temos uma preposição aqui? Quem adora, adora alguém e não a alguém. A questão aqui, quando nós temos um substantivo Deus, muitas vezes no português, nós temos o que nós chamamos de um objeto direto preposicionado. O que é o objeto direto preposicionado? É justamente quando nós temos exatamente uma preposição dentro de um objeto direto. O nome já deixa muito claro isso aí. E substantivos como Deus normalmente tomam uma preposição por uma questão de ser um nome assim que indica uma entidade superior, né? Então fica talvez um pouco estranho não colocar uma preposição. Adoraram Deus, adoraram a Deus, fica um pouco mais natural como nós falamos em português. Mas ainda assim é um objeto direto, embora tenha uma preposição e, portanto, é um dativo de objeto direto. Por último, Apocalipse 19:10. Kai epesa en prosthen podon autou proskinesai autou kai legei moi hora me sindulos su eimi kai ton adelphon su ton erhonton ten martirian Iesu to Theu proskineson regar martiria Iesu essin top neuma tes profeteias. Então prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que texto maravilhoso, né? Lindo, mostrando que não se deve adorar ninguém. É um texto que fala sobre exatamente a adoração, que é o ponto aqui das nossas aulas, né? E aqui mostrando que essa adoração só deve ser feita a Cristo, né? Somente ao próprio Deus. Vamos lá. Kai epesa. Kai não foi traduzido, mas epesa é esse prostrei-me. Enprosthen, que é ante, ton podon, os pés, autu, dele, proskinesai,
para adorá-lo. Então, para adorar e auto-lo, ou seja, adorar a ele. Kai legei, ele, e ele, porém, disse para mim. Legei moi, me disse. Ora, ou vê, né? Ora, vê, me, ou seja, não faças isto. É uma negação, né? Ele está fazendo uma advertência aqui para que ele não faça isso. Sindulos, ou seja, sindulos em mim, ou seja, sou conservo teu, ou junto contigo, né? Sua, que é o sindulos, é a ideia do servo com servo, né? Esse sino aqui é um prefixo de que é alguém que está fazendo junto com outra pessoa, e o doulos, como você deve saber, indica servo. Kai, ou seja, e ton adelphon su, ou seja, dos teus irmãos. Ton é ronton, que mantém. Ten martirian, o testemunho. Yesu, de Jesus. Proskineson, que é adora. Tortheu, a Deus. Gar, pois, remartiria, o testemunho. Yesu, de Jesus. Estin, é. To, pneuma, o Espírito. Tes profeteias, da profecia. Vamos aqui para o seguinte texto, certo? Aliás, para as questões aqui com o dativo. Então, nós temos o verbo aqui adorar, proskinesai, autor aqui com o dativo. E nós temos uma outra acepção aqui de proskineson, no caso no imperativo, tortheu. Ambos com uma ideia do verbo proskineo e um dativo, e o dativo indicando exatamente a questão do objeto direto, porque quem adora alguém. Então, no caso aqui, João vai se prostrar diante daquele ser e ele diz: eu estava ali diante dele e para adorá-lo. Ele tem aqui um infinitivo e diz para adorá-lo, ou seja, para adorar a ele, adorar a essa pessoa, esse alguém, neste caso aqui, indicando esse relacionamento pessoal. Ele não é uma pessoa, ele não é Deus, mas o ponto da adoração deve ser para Deus, tanto que ele fez isso para adorar aquele ser que ele considerava ser um ser maior do que ele, uma divindade. E aí o ser diz para ele: não, você não pode me adorar, adora a Deus. Então essa adoração com esse relacionamento pessoal só pode ser indicada ou feita para Deus. E sendo assim, nós temos adorar a ele, e ele não deve fazê-lo, adora a Deus, também indicando esse relacionamento pessoal, também indicando esse dativo de objeto direto. Então é isto, espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima.